violentas do mundo, pensando nos crimes de assassinato. E a gente vai medir em números isso, mas com aquele cuidado de que os números não podem esconder o que há de vida e história dessas pessoas que são vítimas e que são contabilizadas. A gente pensa em números que variavam de 100 a 140 pessoas para cada 100 mil habitantes assassinadas naquela região. Isso são dados literalmente de uma situação de guerra, de uma situação de epidemia, onde você tem uma epidemia de uma doença desconhecida e que se alastra muito rápido. E isso é uma epidemia, chama-se violência. E se a gente for puxar o fio disso, a gente não vai se enganar. Essa violência acaba atingindo, ela tem nome, ela tem endereço, ela tem cor de pele, ela tem local de residência. Ela também vai ter, inclusive, taxa de escolaridade, ela vai ter taxa de renda. Essa violência, ela é muito específica e ela estava chacinando toda uma parte da periferia de São Paulo. Aquilo que anteriormente era visto como mão de obra, aquilo que anteriormente alimentava as fábricas de Santo Amaro e que acabavam produzindo os produtos que eram usados por todo o resto de Santo Amaro, São Paulo e por todo o resto do Brasil e importado. Esse pessoal que já não era mais suficiente, que já não era mais necessário, as fábricas que foram embora, que fecharam, que faliram, aos espaços e galpões que viraram shopping, que viraram qualquer outra coisa, menos casa, menos hospital, menos universidade, menos qualquer coisa que pudesse ser útil à humanidade, àquela faixa da população. Pois bem, essas pessoas que não eram mais úteis, e seus filhos, seus descendentes, estavam sendo mortos por uma epidemia que, como eu disse, tinha endereço certo, tinha ideologia, tem posicionamento político. E você tem uma taxa de mortalidade de 140 até 140 para cada 100 mil habitantes, em qualquer lugar onde se faça estudo sobre saúde pública, isso no mínimo levantaria a sociedade a perguntar o que está acontecendo. Aquele trecho da não cidade não importava, não era útil. Aquela grande massa já não era tão interessante. Agora volta a ser vítima de algum interesse. Eu falo vítima de interesse, porque agora aquele local cada vez mais desperta interesse, porque é área de manancial, porque é área de especulação imobiliária, e por toda sorte de motivos que possa transformar aquela região de São Paulo em número, em dinheiro, em lucro. O Fórum em Defesa da Vida nasce exatamente nesse local. Poderia ficar passivamente calado, a gente poderia ficar se encontrando nas esquinas, nos bares, nas escolas, nas casas e ficar reclamando da vida. Assim, está violento. Hoje morreram 2, outro dia morreram 5, amanhã podem morrer outros tantos. E a gente também sempre encontrava uma justificativa para isso. De alguma maneira a gente falava, ah não, era bandido, não tinha emprego, era um vagabundo. Mesmo que a gente não conhecesse a biografia daquelas pessoas, vocês iam ver que também esse olhar do opressor também estava em muitas das falas das pessoas ali. Se morreu porque estava devendo alguma coisa. Os grupos de extermínio, os pé de pato, não iam agir pura e simplesmente por nada. Por algum motivo eles morreram. Só que esse motivo nunca era uma reflexão de que esse motivo poderia ter diversas outras intenções. Diversas. E mesmo que a gente pare para pensar que essa pessoa poderia sim ser envolvida no crime, a gente não discute o que transformou aquele ser humano num ser humano em crime. Um ser humano que pode incorrer em crime. Isso nunca era questionado. Isso nunca era falado. Era aceito. Os pés de pato agiam, as pessoas calavam e a vida continuava. A gente começou a questionar isso. A gente começa a fazer reflexão do que está acontecendo no bairro, do que está havendo na região. A gente começa a discutir. A gente começa com uma atitude revolucionária, começa aqui, sentar para entender o que está acontecendo. Tomar nas mãos e dar nome para isso que está acontecendo. E uma vez que você dá nome a essa violência, você pode entender o que está acontecendo de fato. E aí Paulo Freire falava que tudo aquilo que pode ser falado, o mundo que pode ser falado é um mundo que pode ser mudado. O mundo que está no silêncio, o mundo que está calado, não pode ser mudado, porque ele é a sombra, ele é o desconhecido, ele é aquilo que não tem nome. E a gente começou a fazer esse movimento reverso. Vamos discutir, vamos falar. Mas vamos discutir e falar é importante. Para além disso, o que se faz além de discutir e falar?
a gente vai esperançar. E aí mais um verbo freiano, a gente vai esperançar. Esperançar não significa ficar sentado, calado. Significa agir. Significa planejar, significa ir além. É isso que a gente vai ter. Uma das atitudes do Fórum em Defesa da Vida foi transformar uma data que anteriormente era usada apenas para você poder lembrar os seus mortos, que é o dia 2 de novembro, que é o dia que nós conhecemos como o dia de finados, o feriado de finados, como um dia de manifestação. Um dia de manifestação pela vida, pela superação da violência. E aí começam as caminhadas pela vida e pela paz. As caminhadas, elas saem de diversos trechos da região. Tinha inclusive uma, não sei, tem ainda, que uma que o próprio SEDEP organiza, sai de uma região próxima do SEDEP e se encontra, sai de uma região no Ângela e se encontra, e vai saindo de diversos cantos, para poder se encontrar num local que para nós é muito forte, que é o cemitério do Jardim São Luís. Cemitério do Jardim São Luís, que foi semeado uma quantidade imensa de jovens, de trabalhadores, de trabalhadoras, de filhos, filhas, de pais e mães, que foram semeados de pessoas que foram chacinadas pela violência. Esse local marca pra gente. Muita gente querida, e eu duvido que vocês caminhando pelo Jardim Ângela falem com qualquer pessoa que não conheça alguém, que não tenha alguém muito próximo, que foi vítima da violência e enterrado naquele local. Seja a violência doméstica, seja a violência do grupo de extermínio, seja a violência que a gente puder imaginar, a forma da violência que a gente puder imaginar. E nós somos criativos na violência. Não tão criativos nós somos para o que mobiliza a vida, mas para a violência somos por demais criativos. Caminhamos. Essa caminhada tem sim os seus gritos de luta, tem sim as suas temáticas, e nessas caminhadas nós utilizamos para apontar o que precisamos e o que queremos para a região. E num momento, durante um bom tempo, e aí pensando que foi a luta do pessoal da Zona Leste, inclusive, a luta dos sanitaristas, o movimento da saúde sanitarista da Zona Leste, com eles a gente conseguiu aprender muita coisa e foi brigar, por exemplo, pela construção de um hospital. Hoje existe um hospital, só que quando foi sonhado no Fórum pela Vida e pela Paz, o hospital era sendo pensado no hospital escola, para que aquela população também pudesse formar as suas pessoas que fossem trabalhar. Porque hoje enfrentamos um problema que a gente já sabia que ia enfrentar. Temos um hospital, mas não temos profissionais. Porque os profissionais formados em medicina não vão querer atravessar a cidade para chegar no bairro. E não chegam. Temos poucos médicos. Aí vem a mágica solução de fazermos convênio com as OS. E a OS que está trabalhando lá, basicamente é a OS do Albert Einstein, do hospital, que tem utilizado o fato de estar na periferia como parte do seu discurso de responsabilidade social. A gente sabia que isso ia acontecer. Por isso a gente estava brigando para ser um hospital escola, não apenas um hospital. E continuamos brigando, continuamos na briga. A prefeitura acabou, a gestão anterior acabou construindo um estacionamento, mas não construiu a escola. Isso é uma coisa curiosa no hospital. Mas não foi só isso, a gente também discutiu muito pela questão do transporte. O transporte tem mobilizado muito a região. Você parar para pensar que você chega a gastar 2 horas para ir de uma região do Jardim Ângela até chegar aqui no centro de São Paulo, alguma coisa está errada. Não é possível que isso seja normal. Eu não estou falando da divisa de São Paulo com Itanhaém e São Vicente. Eu não estou falando de Parelheiros, do extremo de Parelheiros. Eu estou falando daquilo que é literalmente o meio da Zona Sul, que é aquela região de Cidade Dutra, a região do Jardim Ângela. Mas não vão fazer o metrô lá? Vão? Não sei, desculpa. O metrô vai até Boimirim. Não sei, eu ouço, quando eu era criança, eu me lembro claramente de ver distribuindo um panfleto em que tinha um desenho do metrô passando por debaixo das pernas da estátua do Borba Gato. E isso eu era criança. Eu sinceramente eu não sei. E eu penso que como a gente aprendeu muito, a gente não pode esperar sentado e calado do Estado. Por isso que a gente tem agido. Se o metrô chegar, que bom que chega o metrô. Mas eu acho que o mais importante de que o metrô chegar na região é que você tenha um desenvolvimento local na região. É pensar que eu não preciso atravessar a cidade para ter que buscar educação, emprego. É pensar que aquela região sim pode se desenvolver. E quando eu falo de desenvolvimento, eu não estou falando em você destruir todo o resto de mata que nós temos naquela região. É pensar que aquela região precisa também tomar
isso como sua responsabilidade. Nós somos uma área de manancial, nós somos guardião de manancial da cidade de São Paulo. E como é que a gente pode pensar em conviver desenvolvimento humano integral com a preservação daquele espaço? Isso, sinceramente, é um desafio. Toda é área de manancial. Parelheiros, todas é área de manancial. Parelheiros Juquitiba, que é uma cidade, literalmente, 98% de Juquitiba é área de manancial. No entanto, a gente tem que pensar em como desenvolver. Lotearam Parelheiros, lotearam Jardim Ângela, e o que a gente vai fazer com isso? A área ali é manancial. Passou da cidade de Dutra para lá, manancial. Eu conheço toda aquela região. Eu também conheço, moro lá, nasci e me criei lá. Agora, eu posso garantir que simplesmente falar que sentar e ficar parado a gente não pode. A senhora deve ter visto muita coisa e eu também já vi um pouco dessas coisas. Sentar e ficar parado a gente não pode. Eu acho que para lembrar as raízes do Fórum de Defesa da Vida, como esse algo que trabalha também pela não violência, é lembrar um movimento que foi o movimento das mães contra a caristia. Eu estou falando disso do final dos anos 70, começo dos anos 90. Mulheres ia no mercado, no supermercado, faziam esse controle, fizeram um acompanhamento econômico, lembrando que a economia não é apenas a finança, a economia é o dia a dia, é a vida, é aquilo que está acontecendo dentro da família. ia com a prancheta. Essas mães foram extremamente importantes para a gente. Foram extremamente importantes. Mas o material que elas produziram, tenho até certeza, animam até hoje diversas atividades. Eu posso garantir para vocês que uma das atividades que as mães contra a caristia animaram foi a criação do que eles chamavam à época de Pastoral dos Direitos Humanos, que animou a criação do CEDEP. Isso é uma das coisas que a gente precisa reconhecer. As coisas têm história, isso é importante para a gente. Eu sei que eu tinha uma vizinha que ela saía todo dia com aquela pranchetinha no supermercado. Eu acho que para poder oferecer um pouco de... não é um fechamento, mas para poder pelo menos tentar fechar um pouco essa fala, que foi muito mais a fala de uma emoção do que uma razão construída, uma linha de história, a gente pensar que, olha, a não violência, como foi colocado, ela não pode ser vista como passividade e ficar calado, tem que ser uma ação. Essa ação é uma entrega de vida. Essa entrega de vida, ela é uma entrega de vida consciente. Você está empenhando a sua vida em algo. Às vezes essa entrega de vida pode se transformar em prisão, pode se transformar em perseguição, pode se transformar em morte. Mas eu não tenho dúvida que a vida sacrificada, entregue em nome de atitudes de não violência, é uma vida que valeu muito mais a pena do que aquela vida que é tomada por conta da violência. Nisso eu tenho certeza. A gente vai pensar nos diversos movimentos. A gente pensou rapidamente, tentei falar um pouco do Fórum de Defesa da Vida, mas a gente pode pensar em outros movimentos que também são conhecidos como o movimento das Mães de Maio. Mães recentemente, mães, pais, famílias que foram recentemente